Boa noite. Bem-vindos a mais uma classe do nosso estudo, cujo tema é a vida de Cristo. Vamos ler no Evangelho de João, no capítulo 2. João 2, do versículo 1 até o 11. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo. Ele disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este deu Jesus princípio, seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Vamos orar? Amado Senhor, graças te damos, porque tua é a misericórdia e a bondade e o amor. E tu mesmo revelas o teu Filho para nós através da tua palavra. Eis que nós pedimos hoje à noite: Senhor, revela-nos mais de ti mesmo. Abre o nosso entendimento para que nós tenhamos mais clareza a respeito da sua pessoa. Abre o nosso coração para que nós tenhamos mais amor pela sua pessoa. É a oração que nós fazemos no nome do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós estamos entrando agora numa fase do nosso estudo relacionada com a obra do nosso Senhor. E nessa leitura que nós fizemos inicialmente, nós vimos o relato daquilo que é considerado o primeiro milagre realizado pelo nosso Senhor. Ele estava numa festa de casamento, terminou o vinho e o Senhor teve aquela intervenção por meio da qual a água foi transformada em vinho, e como resultado os seus discípulos viram a glória do nosso Senhor, creram nele, aprofundaram o seu conhecimento a respeito da sua maravilhosa pessoa. Nesse relato, eu queria chamar a atenção para o versículo 11. João 2, 11, quando fala: com esse deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. A palavra que eu queria chamar a atenção é a palavra sinais. Normalmente nós chamamos esse transformar da água em vinho, nós chamamos de milagre. Nós temos também a palavra milagre na Bíblia. Abre comigo no livro de Atos, no capítulo 2. Em Atos 2, 22 está escrito o seguinte: varões israelitas, atendei a estas palavras: Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Lá no Evangelho de João, capítulo 2, versículo 11, temos a palavra sinais. Aqui em Atos, capítulo 2, versículo 22, temos as palavras milagres, prodígios e sinais. Por que essa distinção? Nós veremos que a palavra sinais é uma dentre várias palavras
empregada para descrever um ato divino, sobrenatural, ou que funciona de acordo com leis desconhecidas naquilo que nós consideramos naturalmente. Agora, por que essa diferença? Em uma parte fala de milagres, outra parte fala de prodígios, outra parte fala de sinais. É porque essa palavra milagre é uma palavra latina, empregada exatamente para descrever coisas extraordinárias. Enquanto que a Bíblia foi escrita originalmente na língua grega. E a língua grega é mais rica que a língua latina. O que significa isso? Para uma palavra latina, milagre, nós temos 4 palavras gregas diferentes, que descrevem aspectos diferentes da ação divina. Quais são essas 4 palavras gregas? Claro que aqui nós não vamos dar uma aula de grego, mas nós queremos mencionar. A primeira dela é a palavra teros, que significa uma maravilha. Então, em algumas trechos originais da Escritura, é empregada a palavra teros, significa maravilha. A outra palavra é a palavra semeion, que significa sinais. A outra palavra é a palavra que seria dinamis, de dínamo, significa poder. E a outra palavra é a palavra ergon, que é trabalho em grego. Daí vem ergonomia. Nós temos teros, semeion, dínamos, ergon. Teros, maravilhas, semeion, sinais, dínamos, poder e ergon, obras. Cada uma dessas palavras, quando empregada para se referir a um dos atos realizados pelo nosso Senhor Jesus Cristo, tem um propósito especial. E é isso que nós queremos ver. Quando a palavra teros é empregada, ou quando a palavra maravilha é empregada, quando, ao descrever um ato realizado pelo nosso Senhor Jesus, nós queremos chamar a atenção para o resultado daquele ato. Nós vamos dar alguns exemplos e os irmãos vão entender rapidamente. Em Marcos, no capítulo 2, abre lá comigo, por gentileza. Nós temos do versículo 1 ao versículo 12, do versículo 1 ao versículo 12, o relato da cura daquele paralítico. Se você lembrar bem, havia lá em Cafarnaum um paralítico e o nosso Senhor Jesus Cristo estava dentro de um recinto, muita gente dentro e fora desse recinto, de forma que era impossível ter acesso à presença do Senhor, e os amigos daquele homem enfermo o introduziram por um orifício na cobertura daquele ambiente onde o Senhor estava. Eles baixaram o leito daquele homem até a presença do Senhor e ali o Senhor curou aquele paralítico, na hora. E o resultado dessa ação do nosso Senhor, dessa milagre, é descrito no versículo 12, Marcos 2, 12. Então, ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glórias a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Está percebendo? Então, essa cura milagrosa, como nós diríamos na nossa língua portuguesa, que é familiar do latim, esse milagre poderia ser descrito pela palavra grega maravilha. E eles ficaram maravilhados. Outro exemplo, também no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 41. Esse exemplo é relatado após o nosso Senhor Jesus Cristo ter acalmado aquela tempestade no mar da Galileia. Se você lembrar bem, o Senhor estava adormecido no barco, veio uma tempestade, o Senhor foi acordado pelos seus discípulos
E o Senhor repreendeu aquela tempestade. E o mar se aquietou. E como consequência, no versículo 41 do capítulo 4 de Marcos, nos é dito que "e eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem?" Mais um exemplo. Nós temos no final do capítulo 6 do Evangelho de Marcos, dois relatos de dois eventos importantes. Um deles é o milagre pelo qual o Senhor multiplicou os pães e alimentou a multidão. E o outro dele, depois desse milagre, quando ele ordena que seus discípulos atravessem o mar da Galileia para o outro lado, e nos é dito que o vento estava contrário aos discípulos e eles estavam com dificuldade de prosseguir, e o Senhor vai até eles andando sobre as águas. E quase, nesse relato, o Senhor quase ultrapassa eles, mas eles se assustaram e gritaram, pensavam que se tratava de um fantasma, e o Senhor se revela a eles, dizendo que era Ele mesmo, não precisava ter medo. O Senhor estava andando sobre as águas, uma coisa que nenhum ser humano pode fazer. E a reação deles a esse ato divino, maravilhoso do nosso Senhor Jesus Cristo é descrito no versículo 51, Marcos 6, 51. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou, ficaram entre si atônitos. Está percebendo nesses vários exemplos o resultado daquela ação divina? Mais um último exemplo, capítulo 7, versículo 37. Esse exemplo vem após o relato da cura de um surdo e gago. O Senhor cura ele, depois dessa cura vem a seguinte reação. 37. Maravilhavam-se sobremaneira, dizendo, tudo ele tem feito esplendidamente bem, não somente faz ouvir os surdos, como falar os mudos. O que nós estamos vendo nesses exemplos que foram mencionados aqui? Que aquela ação divina, extraordinária, provocou uma admiração. Eles se maravilharam com aquilo que eles viram. Nesses casos, quando nós queremos destacar a reação de maravilhar-se provocada pela ação divina, a palavra grega empregada é a palavra maravilhas, ou maravilhar-se, ou a palavra teros. Agora, quando nós focamos somente nesse aspecto externo do assim chamado milagre, nós tocamos apenas na parte mais superficial daquela ação divina. Por quê? Porque é de fato uma ação sobrenatural, mas infelizmente ela não nos ensina praticamente nada do ponto de vista do modo de conduta ou de princípios morais. Mas não quer dizer que não tenha um propósito? Claro que tem um propósito. Qual que é o propósito? Qual o significado dessa ação? É que, de alguma forma, quando os homens veem uma ação que sai daquilo que é o ordinário, daquilo que é o comum, eles tiram os seus olhos daquilo que é material, daquilo que é o convencional do dia a dia, e são levados a pensar em alguma coisa superior. Mas pelo fato de ser somente algo que maravilhou eles, nem sempre os leva a pensar na mensagem espiritual. Mas de alguma forma pode ser usado por Deus para chamar a atenção daqueles que estão completamente imersos nas coisas comuns do dia a dia. De fato aconteceu isso com o apóstolo Paulo. Tem um relato no livro de Atos, no capítulo 14. Atos 14, 8. Em Listra, costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar.
Esse homem ouviu falar Paulo, que, fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz: apruma-te direito sobre os teus pés. Ele saltou e andava. Quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica, dizendo: os deuses em forma de homens baixaram até nós. A Barnabé chamavam Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque era este o principal portador da palavra. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para junto das portas touros e grinaldas, queria sacrificar juntamente com as multidões. Porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando: Senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho para que destas coisas vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, o qual nas gerações passadas permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos, contudo não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Dizendo isto, foi ainda com dificuldade que impediram as multidões de lhes oferecerem sacrifícios. O que nós vemos aqui? Que Paulo e Barnabé foram usados pelo Senhor para produzir algo especial. Essa cura daquele homem coxo levou aqueles homens e mulheres da cidade de Listra a tirarem os seus olhos das coisas convencionais do dia a dia e se dar conta: algo aqui aconteceu, num nível superior àquele nível que nós costumamos estar constantemente. E abriu uma oportunidade para o Paulo fazê-los pensar em Deus. Está vendo aí? Aquele milagre provocou um senso de maravilhar-se naqueles observadores, abriu uma porta para que eles elevassem o seu pensamento para Deus, e Paulo sim pôde falar a palavra. E na sua palavra ele começa a dizer, em outras palavras, né? Vocês ficaram maravilhados com esse ato, assim chamado sobrenatural, a cura desse homem. Mas será que vocês nunca ficaram maravilhados com esse sobrenatural que já ocorre todos os dias? Quando chove, quando a terra dá o seu fruto, quando a provisão e o vosso coração se enche de fartura e de alegria, nós vemos então que, de fato, essa é uma palavra, a palavra teros, a palavra maravilhar-se, é uma palavra grega empregada para descrever uma ação sobrenatural, e ela descreve, essa palavra grega descreve principalmente a reação de maravilhar-se que aquele milagre provocou no coração de uma pessoa. Qual que é uma lição espiritual tão importante que nós temos aqui? Como nós vimos ali no livro de Marcos, que foi empregado 4 exemplos da palavra maravilhar-se, nós vemos que quando são necessários sinais para que nós creiamos na obra de Deus, na pessoa do nosso Senhor, de fato é porque a nossa fé ainda é muito pequena. De fato é porque a nossa fé ainda está no principinho da fé. Porque nós ainda precisamos de algo que nos desperte, que nos maravilhe, que nos chame a atenção, para que os nossos olhos vejam os inúmeros milagres que estão à nossa volta dia a dia. De acordo com a palavra de Deus, tudo que nos cerca deveria nos fazer elevar o pensamento ao nosso Deus. Quem mantém céus e terra? Quem envia chuva nas suas estações? Quem faz a terra produzir e alimentar a humanidade e também os animais e todos os seres vivos ao longo de milênios? Quem, senão o Deus Criador dos céus e o Criador da terra? Está percebendo quão curto e superficial é o nosso entendimento do cristianismo quando ele focaliza simplesmente nos sinais, nas maravilhas
que Deus faz. É muito impressionante, porque grande parte do nosso cristianismo hoje em dia foca somente nesse aspecto dos sinais, como se Deus estivesse aí simplesmente para nos maravilhar constantemente, sem querer nada mais do que isso. Então, essa palavra teros, palavra maravilhar-se, é a primeira palavra grega empregada para descrever essa ação divina. Qual que é a segunda? É a palavra semeion, que significa um sinal. Abre comigo em João, capítulo 2, versículo 11, quando a palavra sinal é empregada ali, para descrever o quê? O fato do nosso Senhor Jesus Cristo ter transformado água em vinho. Então, além de um ato miraculoso, quando a palavra sinal, a palavra semeion no grego é empregada, essa palavra quer nos dar a indicação de que aquele ato miraculoso é simplesmente uma demonstração de que Deus está próximo. Uma demonstração de que o poder de Deus está próximo. Ou seja, além de maravilhar alguém, vai trazer um ensino, vai trazer um propósito, vai nos guiar para um comportamento moral diferente. Claro que nós não queremos adiantar aqui as lições espirituais que vamos retirar desse milagre da transformação da água em vinho. Mas nós queremos dizer sim que enquanto na palavra teros, maravilhar-se, o significado é muito pouco mencionado, na palavra sinais o significado é a principal mensagem. Na palavra teros não tem lição moral principalmente envolvida. Na palavra semeion, é claro que vai ter uma lição envolvida. Então, esses sinais, eles apontam para algo ou além deles mesmos. Os sinais apontam para o Senhor, os sinais apontam para o poder do nosso Senhor. Eles indicam alguma coisa. Quando um sinal acontece, ele quer dar uma mensagem. Nós vamos dar um exemplo lá do Antigo Testamento. Abre comigo no livro de Isaías, no capítulo 7. Isaías 7:10. E continuou o Senhor a falar com Acaz, dizendo: Pede ao Senhor teu Deus um sinal, quer seja embaixo nas profundezas ou em cima nas alturas. Acaz, porém, disse: Não o pedirei, nem tentarei ao Senhor. Então disse o profeta: Ouvi agora, ó casa de Davi. Acaso não vos basta fatigardes os homens, mas ainda fatigais também ao meu Deus? Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Claro que uma virgem conceber só pode ser uma ação miraculosa, sobrenatural. Funciona de acordo com leis diferentes das leis que nós conhecemos costumeiramente na natureza. Quando isso ocorresse, era uma indicação do nascimento de Deus conosco. Está vendo aí? Aquele sinal, ele não era um fim em si mesmo. Não era simplesmente para causar uma reação de maravilhar-se, ou uma reação de medo, ou de alguém ficar surpreso ou atônito. Aquele sinal era uma indicação de algo maior, de algo divino, que o Filho de Deus, que Deus conosco estava nascendo. E esse exemplo é muito interessante porque sempre houveram aquelas pessoas que não acreditam no poder de Deus. Eles não dizem que não acreditam em Deus, mas eles, de alguma forma, na sua mente, obviamente, eles esvaziam esse Deus. Eles creem em Deus, mas não creem que seja um Deus que pode curar,
Creem em Deus, mas não creem num Deus que pode ressuscitar os mortos. Creem em Deus, mas não creem num Deus que pode criar céus e terra e manter todas as coisas como elas são até hoje. Eles esvaziam Deus, obviamente, só na sua maneira de pensar. E essas pessoas, ao interpretar esse versículo, não acreditando no nascimento do nosso Senhor a partir de uma virgem, eles disseram assim: essa palavra virgem aqui, Isaías capítulo 7, versículo 14, não significa alguém do sexo feminino, jovem, que nunca teve uma relação sexual, mas significa uma jovem, está percebendo? Mas se fosse uma jovem conceber e dar à luz, será que isso seria um sinal? Sabemos que esse é um sinal, porque alguns séculos depois dessa profecia ter sido mencionada, aproximadamente 800 anos depois, um dia, o anjo veio do céu, revelou-se a uma jovem virgem chamada Maria e disse que ela conceberia do Espírito Santo, sem ter tido relação com homem algum. E a palavra de Deus diz: quando tal fato sobrenatural, miraculoso acontecesse, era um sinal, uma indicação que havia nascido Jesus, o Filho de Deus, Jesus, Deus conosco, Jesus, aquele que iria nos salvar dos nossos pecados. Está vendo aí? A palavra sinal sendo empregada para indicar algo além, uma mensagem. Vamos ver mais um exemplo no Evangelho de Marcos, capítulo 16. Marcos 16, Marcos 16, 19 e 20. De fato, o Senhor Jesus, depois de ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Ou seja, aqui nós temos uma indicação de que quando aqueles discípulos pregavam, os sinais aconteciam. E esses sinais eram uma indicação de que eles eram realmente enviados de Deus, de que eles eram instrumentos na mão de Deus, que eles eram autorizados para atuar em nome de Deus. Está percebendo quando essa palavra sinais é empregada? Sempre ela é uma indicação de algo superior, da graça daquele que age através dos seus instrumentos, do poder daquele que age através dos seus servos. Mais um último exemplo do Evangelho de João, no capítulo 2. Abre lá comigo, por favor. No capítulo 2, a partir do versículo 13, temos a narrativa de um evento que ocorreu na vida do nosso Senhor, no qual ele derrubou as mesas dos cambistas e lançou por terra o dinheiro que estava sobre as mesas, expulsou-os do templo e aquelas pessoas que estavam fazendo da casa de Deus um lugar de comércio, e eles perguntaram para ele no versículo 18: que sinal nos mostras para fazeres estas coisas? Isso aqui é muito ilustrativo, a palavra de Deus é tão impressionante. E o Senhor vai responder para eles: destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Claro que a Bíblia mesmo explica que essa palavra de destruir o santuário era uma referência a Ele mesmo, que um dia seria levado na cruz do Calvário e lá seria sacrificado em favor dos nossos pecados, mas seria, depois de 3 dias, ressuscitado de entre os mortos. Mas o Senhor aqui, com muita autoridade, estava dizendo com uma ação muito forte: não faça a casa de Deus um lugar de comércio. Não faça a casa de Deus um lugar de ganhar dinheiro, de negociar, de fazer transações comerciais, de enriquecer ou de juntar coisas materiais. Não misture as coisas divinas e celestiais
com as coisas humanas e terrenas. É isso que o Senhor Jesus Cristo estava dizendo. Naquele período, aquela casa ainda era o templo de Deus, a casa de oração, o lugar para o qual o Senhor se voltava para atender a oração dos seus povos. E quando o Senhor vê aquele tudo comercializado, o Senhor toma aquela atitude de derrubar aquelas mesas, aquelas coisas, expulsar aqueles vendedores do templo. E os judeus perguntaram: que sinais fazes? Que sinais nos mostras que te autorizam a fazer essas coisas que estás fazendo? Está percebendo aí então o significado da palavra sinais? A próxima palavra é a palavra poder, ou a palavra dinamis. Dinamis, ela dá ênfase ao poder através do qual o milagre é operado. Vamos ver um exemplo? Atos capítulo 6, versículo 8. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. No caso das maravilhas, da palavra teros, nós vimos que ao chamar uma ação divina uma maravilha, nós estamos pegando o resultado daquela ação divina e atribuindo esse nome a ela. Quando nós chamamos poder uma ação divina, nós estamos tomando a causa da ação divina e chamando a ela. Ou seja, uma ação divina vai manifestar o poder de Deus. Vai dizer que aquele que executou aquela ação divina é poderoso, é o próprio Deus. Então, nesses casos, a palavra empregada é a palavra dinamis, ou poder. Marcos capítulo 6, versículo 14, nos mostra outro exemplo. Chegou isto aos ouvidos do rei Herodes, porque o nome de Jesus já se tornara notório, e alguns diziam: João Batista ressuscitou dentre os mortos, e por isso nele operam forças miraculosas. Se nós pudéssemos ler a língua grega, esse versículo ficaria assim, ó. Onde está escrito, nele operam forças miraculosas, estaria escrito, e nele operam poderes. Então nós vemos que na nossa linguagem, porque não é tão rica quanto a linguagem grega, onde a linguagem grega emprega uma palavra específica, nós empregamos em geral a palavra milagres. Mas quando nós vamos ao grego, nós vamos ver que existe uma diferença entre a expressão usada. Em alguns casos, a ênfase é no resultado da ação divina, impressionar as pessoas, de modo que elas ficam maravilhosas. Noutros casos, é uma indicação da ação de um ser superior, com uma mensagem. Noutros casos, a ênfase é na causa da ação divina, que é uma manifestação do poder de Deus. E nós vemos assim que as obras que nosso Senhor Jesus Cristo realizou têm de fato um propósito: levar-nos a ver mais da pessoa do seu Filho. Não são milagres por milagres. Não são manifestações de poder para simplesmente manifestar poder. Tem um propósito de nos levar a olhar para a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. E quando nós pensamos nisso, quando nós entendemos esse fato, nós vemos quão distante pode estar o nosso cristianismo do cristianismo bíblico, quando nós colocamos toda a nossa ênfase nos sinais em si mesmos. Na verdade, não quer dizer que o nosso cristianismo seja menos bíblico por termos a ênfase nos sinais, termos a ênfase nas maravilhas, mas é bem possível que nós percamos a essência do cristianismo. A essência do cristianismo é a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Se nós ficarmos somente nas curas, somente nas maravilhas, somente no sobrenatural que Deus pode fazer e faz, nós vamos perder o centro da mensagem. O centro da mensagem é tirar os nossos olhos do dia a dia e colocar os nossos olhos no eterno.
Tirar os nossos olhos do cotidiano e colocar os nossos olhos naquele que tem poder para transformar todas as coisas. Tirar os nossos olhos meramente do mundo dos sensos, dos sentidos e colocá-los no mundo espiritual. Esse é o motivo pelo qual nós temos essas obras sobrenaturais. E se nós ficarmos só nelas, alguém pode pensar equivocadamente: como o nosso cristianismo é rico. Nós vemos os milagres, nós vemos os sinais, nós vemos as curas, as ressurreições e as coisas fantásticas que podem ser realizadas em nome de Deus. E esquece que essas coisas deveriam ser somente instrumentos para nós elevarmos os nossos olhos ao Deus verdadeiro, ao Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Qual que é a próxima palavra? A próxima palavra é a palavra ergon. Mas antes de nós mencionarmos essa próxima palavra, nós gostaríamos de voltar àquele exemplo de Marcos, capítulo 2, e ver nesse exemplo de Marcos como essas três palavras que nós mencionamos até agora estão relacionadas. A palavra maravilhas, a palavra sinais e a palavra poder. Volta lá para o Evangelho de Marcos, capítulo 2. É o relato que nós já mencionamos, daquele homem baixado através do teto, paralítico, que foi curado pelo Senhor. Nele pode ser descrito pela palavra teros, sem dúvida nenhuma, pela palavra maravilhas. Por quê? Olha lá no fim, no versículo 12. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Então essa ação divina provocou esse maravilhar-se, essa admiração na parte dos observadores. Mas não foi só isso. Quando o Senhor Jesus Cristo fala àquele homem paralítico, ele vai dizer duas coisas. Filho, os teus pecados estão perdoados. Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa, ele vai dizer: levanta-te e toma o teu leito e vai para a tua casa. E nesse intermeio, ele leu aquilo que aqueles seus acusadores estavam pensando. Ele leu o pensamento. O que isso mostra? Mostra poder de Deus. Vimos então, eles ficaram maravilhados, uma demonstração do poder de Deus, e ele vai falar assim lá no final: ora, versículo 10, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, aí ele disse ao paralítico, versículo 11, eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Você está vendo o que está acontecendo aí? Eles ficaram maravilhados, sim. Houve manifestação do poder de Deus, sim. E houve uma lição espiritual envolvida, sim. Quando ficaram maravilhados, teros, maravilha. Quando houve manifestação do poder de Deus, dínamos, poder. E quando houve essa lição espiritual, era também um sinal. Que sinal é esse? Quando nós vemos o relato de alguém que pode curar um paralítico com o mero uso da palavra, esse alguém é Deus. E qual a lição que ele pode nos dar aqui? É que esse Deus, que é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, e esse Deus que é a pessoa do Senhor Jesus Cristo, tem poder para perdoar pecados sobre a terra. Ele chama a si mesmo para que saibais que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados sobre a terra. Pergunta: você crê isto? Você crê que de fato Deus perdoa? Você crê que de fato Deus perdoa e Deus esquece? E que Ele lança no profundo do oceano as nossas transgressões, as nossas iniquidades? Se você não crê, olhe o sinal, veja o poder,
Deixe-se maravilhar. Esse era o propósito das ações divinas realizadas pelo Senhor estando aqui na terra. E esse é o propósito pelo qual essas ações são deixadas para nós, registradas nos Evangelhos. Não é principalmente para que nós as repitamos, embora em diferentes ocasiões, tanto no passado quanto no presente, e ainda vão ocorrer no futuro. Claro que Ele pode fazer esses milagres, mas a vontade de Deus é que não fiquemos só nesses milagres, que os nossos olhos vão um pouco mais acima e um pouco mais profundo, e se abra essa maravilhosa revelação ao nosso coração, aquele a quem nós chamamos Jesus, o Filho de Deus, aquele que chamamos de Emanuel, aquele que chamamos de nosso Salvador, de nosso Senhor, de nosso amigo. Ele é Deus. É Deus em forma humana. É Deus unido com a humanidade. É Deus manifesto em carne. Nós não temos um Deus pequeno. Nós não temos um Deus que não pode salvar. Nós não temos um Senhor que não pode mudar as coisas. Ele é Deus. E quanto mais nós chegamos a essa conclusão, que na verdade não é só uma conclusão, tem que ser uma revelação maravilhosa, mais a nossa fé se firma, mais a nossa fé se aprofunda, mais a nossa fé se estabelece e, de fato, esses sinais se tornam um instrumento por meio do qual nós cremos em Jesus. E esse crer se torna um instrumento pelo qual nós recebemos vida. E vida em abundância. Por onde quer que o Senhor Jesus Cristo passe, a morte tem que ir embora. Será que isso é fato na nossa vida? Eu espero que sim. Vamos para a última palavra de hoje, a palavra ergon. Essa palavra ergon, grega, é dela que se deriva a nossa palavra ergonomia. Ergon significa trabalho, o trabalhar. Nós vamos ver que João emprega essa palavra com muita frequência no seu Evangelho. Quase todas as obras miraculosas do nosso Senhor Jesus Cristo são tratadas como sinais por João ou ergon, mas quando fala em ergon, ele quase que resume tudo que o Senhor faz. Vamos ver alguns exemplos? Abre comigo no capítulo 5 de João. Claro que não vamos ler todo esse capítulo, mas só para refrescar a nossa memória, nesse capítulo nós temos o relato da cura de aquele homem paralítico. A cura desse paralítico que por 38 anos estivera impotente ao lago daquele tanque, o qual eles acreditavam que quando o anjo agitava a água, quem entrasse no tanque seria curado. Não é o momento de nós entrarmos nas lições desse milagre em especial. O ponto que eu quero chamar a atenção dos irmãos é que após esse milagre, temos em João 5,36 as seguintes palavras: Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço testemunho a meu respeito de que o Pai me enviou. Está vendo ali? Obras. Palavra ergon. Depois no capítulo 7 a mesma coisa. No capítulo 7 nós temos o relato da multiplicação dos pães. No versículo 21, nós temos escrito: Replicou-lhes Jesus: Um só feito realizei e todos vos admirais? Essa palavra feito aqui na nossa versão é a palavra obra. Seria assim, ó: uma só obra realizei e todos vos admirais? E o último exemplo que eu gostaria de mencionar no capítulo 10. No capítulo 10, vem após aquela cura daquele homem cego de nascença. E no versículo 25, nós temos a seguinte menção: Respondeu-lhes Jesus: Já vos-lo disse e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai,
testificam a meu respeito. Então, nós vamos ver que João, com muita frequência, chama esses milagres no seu evangelho de obras. E de alguma forma, ele está nos dizendo a seguinte mensagem: essas obras que nós consideramos maravilhosas, elas eram simplesmente a maneira natural de operar daquele em quem habita a plenitude de Deus. Lembra que tem esse versículo? Nele habita corporalmente a plenitude da divindade. O que significa isso? Que sendo ele superior, é claro que as suas obras são superiores. Estando ele acima de qualquer homem que jamais existiu, é óbvio que as suas obras serão também superiores à obra deles. Ele é Deus. E a lição que nós temos que aprender aqui é que essas obras são apenas a periferia. Ele é o centro. O grande milagre que aconteceu foi a encarnação. Deus tornar-se carne na pessoa de Senhor Jesus Cristo. E todas as demais coisas são simplesmente consequência. São decorrência natural dele ser Deus. São decorrência natural dele ser o Filho de Deus e acima de todos os homens. Mas agora, antes de concluir, eu quero mostrar um versículo para os irmãos e para as irmãs que está em Isaías, capítulo 9. Isaías 9, 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Está vendo nesse versículo aqui a dupla maneira como o Senhor, o Espírito Santo se refere a ele? Por um lado, nasceu. E é fato com relação ao nosso Senhor Jesus Cristo. Nasceu de uma virgem. Por outro lado, não nasceu. Um filho se nos deu. Por um lado ele nasceu, por um lado ele foi dado. E diz assim, o governo, o controle, a soberania, o reinado está sobre os seus ombros. Não é o homem quem vai ter a palavra final. Não é a ciência que vai ter a palavra final. Não é a filosofia que vai ter a palavra final. A palavra final e o controle seguem na mão de Jesus Cristo, o Filho de Deus. E o nome que eles chamam dele aqui, o primeiro nome é Maravilhoso. Agora eu te pergunto, é de surpreender que aquele cujo nome é maravilhoso faça maravilhas? Claro que não. Fazer maravilhas, no caso dele, é o natural. Ele não pode fazer outra coisa senão maravilhas. Tudo que ele faz é maravilhas, e essas maravilhas têm como propósito chamar a nossa atenção para a sua pessoa, para a glória da sua pessoa, para o poder da sua pessoa, para a grandeza da sua pessoa. Ele é o Filho de Deus, ele é Deus. Seria de maravilhar se ele não fizesse maravilhas. Esse que se chama maravilhoso. A Bíblia fala, vamos colocar de outra maneira. Se nós pensarmos no Sol, você vai ver que a existência do Sol em si mesmo é uma maravilha. Concorda comigo? Como pode essa esfera incandescente localizada a milhares de quilômetros da Terra continuadamente estar percorrendo seus ciclos e sendo também percorrida pelos planetas? Como pode essa
fonte de luz e calor estar emitindo luz e calor ao longo de milhares de anos. Como isso é possível? Então o Sol em si já é uma maravilha, mas sendo que ele não é uma maravilha que o Sol emita luz e calor. É o natural pelo fato do Sol ser Sol. Os milagres são frutos do quê? De uma árvore. Que árvore? Da presença divina aqui na Terra, na pessoa do Senhor Jesus. Por isso, quando João fala das obras miraculosas do nosso Senhor Jesus Cristo, ele vai empregar simplesmente a palavra obras. Ele não adiciona nada, ele não explica nada, porque tudo que dele procede é divino, é maravilhoso, é acima do natural. À medida que nós vamos estudando essas coisas a respeito do nosso Senhor, começando com esse primeiro sinal que o Senhor fez lá em Caná da Galileia, transformando a água em vinho. Qual que é a nossa expectativa? Que os nossos olhos não fiquem presos ao aspecto sobrenatural, extraordinário dessas ações do nosso Senhor, mas que nós possamos ir mais alto e mais fundo, e nós possamos nos prostrar em adoração diante da grandeza e do poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus esteve aqui na terra na pessoa de Cristo Jesus. Deus está aqui na terra por meio do Espírito Santo. E o operar desse Espírito Santo em nós, por causa da obra que o Senhor Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, é o que vai produzir o milagre do novo nascimento. Aquela experiência proporcionada pela fé, por meio da qual nós somos arrancados do império das trevas e somos transportados para o reino do Filho do seu amor. Experiência essa na qual nós que éramos cegos para a luz de Deus, temos os nossos olhos abertos e desde já podemos enxergar a Deus na face de Jesus Cristo. Graças a Deus, porque os nossos evangelhos estão repletos de obras miraculosas. Algumas delas nos maravilham, outras delas nos indicam o poder daquele que as executa, outras delas simplesmente nos mostram que são as suas obras. Na continuação do nosso estudo, nós veremos um pouco mais de detalhe esse primeiro sinal que o Senhor realizou em Caná da Galileia, mas enquanto isso, até o nosso próximo encontro, o nosso desejo é que pela fé nós permitamos que Ele faça na nossa vida aquilo que só Ele sabe e pode fazer, que Ele continue fazendo essa obra de transformação, removendo aquilo que é terreno em nós, colocando algo que é celestial, despojando-nos daquilo que é humano em nós, para que dê lugar para o que é divino, retirando os nossos olhos e preocupações daquilo que é temporal, para que nós possamos estar imersos na eternidade. Vamos concluir com uma palavra de oração? Realmente, Senhor, realmente o Senhor é um Deus que muda as nossas vidas, é um Deus que trabalha dia e noite no nosso coração, é um Deus que nos incluiu na sua obra, é um Deus que mandou seu Filho, Ele morrer por nós, é um Deus que muda o nosso caráter, um Deus de amor, um Deus que é luz, um Deus que cada dia que nós estamos aqui estudando a Bíblia,
junto com a igreja, todo dia, o Senhor nos tira um pouquinho dessa terra. Nos leva para o mundo espiritual, para o seu mundo. Deus, continue falando conosco. Amém. Continue realmente trabalhando no nosso coração, esquadrinhando o nosso coração, e tirando aquilo que é terreno, e colocando aquilo que é do céu. Amém. Espiritual, que vem do Senhor. Mais uma vez, eu não tenho palavras para te agradecer. Eu não consigo expressar o que o Senhor representa para nós. Amém. Muito obrigado, Senhor, mais uma vez. Em nome de Jesus. Amém. Amém.